Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre o primeiro dia do ATP 500 de Tóquio, né? Tipo assim, podemos estender também a Pequim, mas teoricamente a chave principal do torneio de Pequim ainda não começou. O que teve foram os qualis, né? Onde a gente conheceu os últimos classificados. E teve gente como Davi Goffin, Adriano Manarino, Arthur Cazux, mas o torneio de Tóquio já começou e já teve alguns jogos interessantes. Aí eu fico pensando aqui, eu falo sobre cada jogo em separado ou eu falo sobre tudo de uma vez, né? Eu achei melhor falar sobre tudo de uma vez, porque assim, tem jogos interessantes pra gente comentar e tudo isso, né? Mas eu não sei se eu vou destrinchar 4, 5 minutos de cada um desses jogos, então eu preferi fazer tudo de uma vez. Então eu peço aí, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e vamos comentar aqui. Primeiro só, já dando uma ponta aqui sobre Pequim, né? A gente teve o quali, né? Tipo, os jogos que a gente teve, por exemplo, o Manarino ganhando do Vavassori, eu acho que isso aí foi na primeira rodada do quali. No segundo a gente teve o Arthur Cazux, que acabou, acho que, vencendo o Quentin Halles, que tava ganhando o jogo, mas machucou. E aí a gente teve o Terence Hatman, lembra do Terence Hatman? Venceu o Botic Van de Zandschulp, 2-0, duplo 7-6. Ele está na chave principal. O Arthur Hinderknecht, ele também consegue a classificação, a chave principal, né? Deixa eu ver aqui. Na verdade, não, ele perdeu pro Davi Goffin. Nossa, o erro meu aqui. Mas o Davi Goffin venceu bem, inclusive, 6-3, 6-2. E o Adriano Manarino ganhou do Jasper de Jong, duplo 6-4. Esses conseguiram classificar a chave principal do ATP 500 de Pequim. E Pequim vai ter muitos jogos, né? Tipo, hoje a gente tem Alexander Miller e Khachanov, Benjamin Bonzi e Fabiano Marojan, Terence Atmanis e Zheng Zhang, o Davidovich Fokina e o Hugo Carabelli, e amanhã às 8 da manhã, Yannick Sinner e Marin Cilic. Então esse jogo, a sessão noturna, vai dar para vocês assistirem. Então, assim, uma boa oportunidade de ver aí de novo o número 2 agora, né? Já que ele perdeu o número 1 pro Sinner, né? Assim, vai ter outros jogos, né? Isso pro dia seguinte, já colocando aqui o calendário extensivo, né? A Adriana Manarino e Alexander Bublik na primeira rodada, né? Alex de Minaur e Ion Kachebu, Andrei Rublev e Flávio Koboli, Cloreta Mutei e Talon Grigspor, Daniil Medvedev e Cameron Norrie. A gente também vai ter o Davi Goffin contra o Thomas Martin Echeverry, Giovanni Pichperrica contra o Lorenzo Musetti, Zhu Shengsheng contra o Arthur Cazux, Leonard Tim contra o Francisco Cerúndulo, Lorenzo Sônico contra o Alexander Zverev e o Miomir Kecmanovic e o Jakub Menzik. A ver se tudo isso se confirma como o segundo dia do ATP 500 de Pequim. Agora, para Tóquio, né? Tóquio é uns jogos interessantes que aconteceram. O primeiro, comentar sobre a vitória dele, Matteo Berrettini, né? Foi o único jogo que começou às 11, né, da noite do horário de Brasília. Uma vitória até relativamente tranquila pro Berrettini, né? 6-4, 6-2 contra o Jaime Munar. É até um pouco surpreendente, né? Porque o Jaime Munar vem jogando bem nesse ano, etc, né? E o Berrettini não tá conseguindo ter uma sequência porque tá sempre se machucando, que é uma pena, né? Um tenista que eu gosto muito, o Berrettini é um cara que já foi top 10, finalista de Grand Slam, mas é aquele negócio, é um tenista bem acima da média e quando tá se sentindo confortável é capaz de produzir esse nível de tênis. Então, uma belíssima vitória do Matteo Berrettini, 6-4, 6-2, grande resultado dele e, assim, jogou um nível de tênis muito bacana, principalmente nos games de devolução, e ele conseguiu usar bem o backhand com os slices, né, pra machucar o Munar e foi decisivo, né, produziu 7 breakpoints, aproveitou 3, enfrentou 8 breakpoints e salvou todos eles, né, e o nível de saque ali, 9 aces, nenhuma dupla falta, Berrettini começando muito bem o torneio de Tóquio, né? E aí a gente teve os outros jogos, né? O Nuno Borges vencendo o Atanuki por 2-1 de virada, né? Começou 6-4, 6-2, né? No primeiro set pro Atanuki, aí 6-4 pro Borges e 6-1 no último set. Um jogo que, inclusive, o Nuno Borges chegou a estar uma quebra atrás no segundo set, né? O Atanuki tinha 4-3 esse saque, e aí foi quebrado 3 vezes em sequência, obviamente estendendo para o terceiro set essa sequência, só foi confirmar o saque mais uma vez no jogo, né? O jogo parecia na mão do japonês, em casa, na frente de sua torcida, na principal cidade do país, que é Tóquio, né? Então, assim, acho que é a capital também, né? Quer dizer, nem sempre a maior cidade do país é a capital. Por exemplo, nos Estados Unidos, a capital é Washington, Nova York, né? Mas o fato é que, assim, o Nuno Borges ele conseguiu uma bela virada e avançou para a segunda rodada.
A gente teve a vitória do Daniel Altmaier contra o Denis Shapovalov, 7-5, 6-3. Eu já falei aqui do Shapovalov, né? Ele é esse experimento, né? Tipo, o cara que... Nossa, tem um momento que tá jogando tênis pra caramba. O US Open. O cara jogou uma barbaridade ali contra o Yannick Sinner, ameaçou forçar o Sinner a 5 sets no mínimo, entende? Ele tava jogando um nível incrível de tênis. Só que, né, tipo, o nível dele, tipo, foi caindo nos momentos críticos da partida. E aqui, né, o cara tá com a expectativa alta, né, torneio ATP 500, vindo do casamento, tá aí, de moral nova. Tipo, o cara tá relaxado, pronto pra produzir, vai lá, leva um 7-5, 6-3. E há de se dizer também, né, da performance do Shapovalov, né, 8 breakpoints contra, foi quebrado 4 vezes, né, ele conseguiu quebrar o Altmaier uma vez. E assim, né, o nível de tênis do Shapovalov sacando no segundo saque, 41% de pontos no segundo saque, não é catastrófico, né, mas assim, ele precisou jogar mais que o segundo saque, 61% de primeiro serviço em quadra, o Altmaier colocou 69%, já é uma melhora, né, e o Altmaier ganhou 53% dos pontos com o segundo saque, isso tem muito a ver com a ansiedade do Shapovalov também, já querer atacar logo na primeira bola da devolução, às vezes tem que ter paciência, calma e parcimônia para chegar o momento e aí sim dar o bote. Mas não é isso que o Shapovalov fez, né? E a verdade é que, assim, mais um resultado que mostra a inconsistência, né? Ele é imprevisível. O cara pode chegar, dar trabalho ao Sinner no Grand Slam. Mas ele também pode perder na primeira rodada do ATP 500 se você não ficar chocado com nenhum dos dois. E aí a gente teve o jogo do Marton Fucsovics vencendo o Francis Tiafoe, né? O Tiafoe tirando o Roland Garros, né? Acho que a gente não lembra de nada dessa temporada dele, nem mesmo a US Open Series, que o cara sempre joga muito bem. Nada, né? Tipo, o Tiafoe tá jogando mal nesse ano. Muitas derrotas. E assim, esse jogo, basicamente, ele teve que salvar 9 breakpoints de 13 que ele sofreu, né? Tipo, e no final foi quebrado 4 vezes. Ele até quebrou o Fucsovics 2 vezes em 4 oportunidades, né? Mas a ineficácia do Tiafoe em aproveitar o segundo saque do Fucsovics é um negócio assustador, sabe por quê? 69% dos pontos com o primeiro saque pro Fucsovics. No segundo saque, 71%. E o Vucevic foi muitas vezes pro segundo saque, só colocou 51% do primeiro saque em quadra, mas ele ganhou mais pontos em média com o segundo saque do que com o primeiro. Isso mostra, tipo assim, o devolvedor se apressando, querendo ganhar logo na primeira bola, e o que acontece? Ele acaba dando um ponto de graça. E aí o jogo foi ficando cada vez mais complicado. O Tiafoe, por exemplo, no segundo saque, 44% dos pontos, o Fucsovics mais efetivo, mais eficaz. E assim, né, é um jogo que mostra muito um tenista americano que parece muito perdido, né? Talento, gente, é uma coisa que muito tenista tem. Isso não é exclusividade do Tiafoe ou de um Shapovalov, etc, né? Mas o que você faz com esse talento, aí que é o grande X da questão que vai decidir o quão longe você pode ir no mundo do esporte, seja o tênis, seja o futebol, etc. Isso vale, por exemplo, até para um João Félix, que agora tá tendo que ir pro futebol saudita. Eu não importa se tá indo muito bem lá, porque no final é um grande passo para trás. Eu não acho que o Tiafoe vai voltar. Não, tipo, o Félix vai voltar ao futebol europeu tão cedo ou num lugar muito privilegiado, né? Tipo, já teve tantos jogadores fazendo números estratosféricos na Arábia Saudita e nem por isso eles voltaram. Mas o Tiafoe tá assim, no ano que ele tem conquistado muito pouco em grandes torneios, muitas derrotas, já são 22 no ano, então assim, nenhum título na temporada. E ele que já foi um cara que esteve no número 10 do mundo, tá perigando sair do top 30. Então, bem perigoso aí esse fim de temporada pro Francis Tiafoe. A derrota precoce no US Open prejudicou bastante o ranking dele, mas o que prejudica mais o ranking dele é esse nível de tênis muito inconsistente. Começa bem um jogo e depois vai piorando e o Fucsovics aproveita. E os jogos que teremos em Tóquio, né, no próximo dia, né? A gente vai ter Marcos Giron contra Sebastian Korda, Hugo Humbert contra Jenson Brooksby, Nishioka contra Luciano Darderi. Aí a gente tem também, isso é de hoje para amanhã. Esses jogos que eu citei começam às 11 da noite. Aí já, começando da meia-noite para frente, vai ter Damir Dzumhur e Alexander Vukic, Thomas Mahat e o Shinma Bukuro, tenista japonês, com certeza convidado ao torneio. Gabriel Diallo contra Taylor Fritz, meia-noite e meia, no melhor dos casos. Alex Mikkelsen contra Ethan Quinn. Jordan Thompson contra Brandon Nakashima. Hadar Medjedovic contra Roger Rune. Zizu Bergs contra Alejandro Tabilo.
Casper Ruud contra Shintaro Mochizuki e Carlos Alcaraz estreia às 5h15 contra Sebastian Baez. Vamos ver o que acontece. O Alcaraz acho que deve resolver esse jogo, né? Eu acho que, normalmente eu acordo às 8 da manhã. Se o Alcaraz começar às 7, acho que ele já ganhou o jogo antes de eu acordar. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo, pessoal.